Muito bem, gente, estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pela sua audiência. E nós vamos agora aos destaques da coluna Pente Fino com o nosso colega Rodrigo Finardi. Boa tarde, Finardi, tudo bem? Boa tarde, como é que está? Tudo certo. E olha, a primeira coluna oficial aí de 2021. Segunda, né? É, a segunda já, né? Mas é que a outra foi escrita no ano passado e saiu no dia 2. Foi escrita em 2021. Então, ó, a eleição na Câmara de Vereadores sempre reserva capítulos únicos. Eu acompanho as eleições da Câmara há mais de 20 anos, 22, 23 anos. Antigamente, alguns anos atrás, era voto secreto, era pior ainda. O que teve de gente que já foi com o discurso no bolso e teve que rasgar que não foi eleito, o cara que votava em ti no secreto, depois mudaram, é voto aberto por cargos, entendeu? Mas mesmo assim, nós tivemos nos últimos 8 anos uma certa fidelidade nas chapas e tudo. E nessa primeira eleição da nova legislatura, 18ª legislatura, teve um fato, que eu gosto muito de acompanhar elas no lado de dentro para ver o ambiental. Não aquilo que a TV mostra, que as transmissões mostram, que as assessorias mandam. E eu não tive acesso a isso, eu não podia entrar, eu respeitei os protocolos, fiquei só na parte de fora, antes do início da posse do prefeito, do vice e dos vereadores. Só que de manhã, no dia 31, eu fiz uma matéria para o site, que não tinha jornal impresso, da inscrição da chapa de situação, né, no dia 31, que era Ana Oliveira para presidente, eles têm ampla maioria dos votos, o governo, Anaximandro Zambonato, a Ana do MDB, Anaximandro Zambonato Pessim, do Republicanos, vice-presidente, Sandra Piccoli, primeira secretária, e Arle Dalzotto, segundo secretário. Menos de 10 minutos para começar a sessão, e já tinha ofício assinado pelos 4, de registro de chapa, que tem que ter assinatura de todos para concordar com o que tu tens. E tinha outra chapa, que era o André, depois eu vou falar, depois eu vou falar da chapa da oposição. Alguns minutos antes, faltava menos de 10 minutos, o Anaximandro disse que não votaria no PCdoB, por questões ideológicas, que ele acredita, ele não votaria no Partido Comunista. E ele me confirmou isso, mas não é nada contra a Sandra, ele me disse que é questão ideológica mesmo. Mas ele não me falou a questão do PSB, que é o Partido Socialista. Aí eu falei com outro envolvido, que era seu segundo secretário, que é o Dalzotto, que ele disse que eu também não voto no PSB, teria dito o Anaximandro, Partido Socialista. Mas ele votou no vice? Que? Ele votou no PSB depois, porque ele elegeu o Juarez Bernardi como... Mas tudo bem, mas daí é questão pessoal com a... Aí que está. Você espera eu acabar de falar para entender. Aí o Ali perguntou, é uma questão pessoal? É uma questão pessoal, ele teria dito. Aí trocaram, aí o Anaxi indicou o Araújo para ser segundo secretário e o PSB trocou o candidato e botou o Juarez Bernardi. Entendeu? Então, olha que confusão no primeiro dia. Isso pode ter reflexos ao longo do ano, um grupo de situação. O próprio Republicanos deve ter uma reunião, com o presidente é o secretário de Desenvolvimento Econômico. Não falei com ele uma coisa que eu imagino que possa acontecer, porque teve xingamentos lá, teve dedo no nariz, teve... Porque, como ele teria sido... Porque ele não falou antes de assinar o documento. Essa é a discussão do grupo, né? Porque você sabe, parece que o governo ele não conta com o voto certo dele. E agora ficou mais claro essa evidência. Então, o primeiro enrosco que deu no primeiro dia do ano da eleição da Câmara, né? Aí o Ali disse assim, a eleição, com as trocas, a eleição ocorreu como era para ter sido, fiquei feliz para não precisar rasgar minha honra e votar nele, se referindo ao Anaxi. Então, tu vê que tem um problema de saber que Anaxi e Ali Dalzotto vão ter uma relação muito... de embate dentro. Ali. Eu não me lembro, teve algum fato que ocorreu no passado, dos dois, tu lembra? Eu até não vou falar aqui o que é agora, eu vou me inteirar melhor do assunto, que isso é uma coisa pessoal mesmo, né? Então tá aí o registro. Muito bem, vamos ver outros destaques aqui da coluna, nosso pessoal vai subir um pouquinho a coluna para cá, porque nós tivemos aí questionamentos sobre formação em saúde pública. Não sei se chegou a acompanhar no site, eu postei na primeira edição de sábado, na página 3, um artigo do deputado federal Giovanni Scherini, falando da Covid, o que foi feito no Brasil, e ele se intitulou como deputado federal e especialista em saúde pública. Eu também não sabia, veio no artigo dele, né, ele publica, ele é o líder da bancada gaúcha, então ele tem muita força no Congresso, e que é os 3 senadores gaúchos e os 31 deputados, né? E um médico, e deu uma repercussão tão negativa até xingamentos, tudo dentro do Face,
E o doutor Célio Fal me mandou e disse o seguinte: sou médico e baseado em informações científicas confiáveis, respeitosa democraticamente, tenho que discordar do que é escrito no artigo. Em tempo, não encontrei no seu perfil da Câmara de Deputados, no Wikipédia, sua formação em saúde pública. Entendeu? Então houve... E eu também fui ver, não tinha nada, mas daí o cara manda um artigo, tu vai questionar o que ele diz que ele é. Ele tem que responder pelo... É verdade. Vai ser encaminhado para ele, né? A responsabilidade é de quem escreve, é um artigo de opinião. Oposição responsável e diminuição de cargos. Essa é a chapa de oposição, que perdeu, né? Composta pelo André Julkowski, presidente, Renan Sokol, vice-presidente, Carlos Arini, Carlos Magrão e o outro tucano, o Wallace Soares, os dois eram, respectivamente, primeiros e segundos secretários. O que me chamou a atenção, que eu dei risada lá fora, que os três aqui, ó, tu vê só um de gravata borboleta, nós faltou vir de smoke, o Wallace, e os três estavam com uma máscara de grifes, aquela Espírito Santo, os três, né, duas igual, o Renan, e só o André, que é descartável, né? Eu digo, os vereadores do primeiro mandato já tem um pouco mais de dinheiro, depois que vai andando aqui, começa a usar a descartável, que é mais barata, né? É verdade. Olha, mas tá aí, eles falaram que vão assim, ó, não é a oposição aquela raivosa, quer fazer uma oposição responsável, e querem discutir, o principal ponto desse grupo, discutir o número de cargos da Câmara de Vereadores. Então, eles acham que é demais na mesa diretora, muitas diretorias, muitos acham que dá para tocar com menos. Apesar da nossa Câmara já ser enxuta, e eu acho que a Câmara de Erechim é um modelo para o país, do que gasta, né? Então, eles acham que pode baixar ainda mais um pouco. Olha, iniciamos 2021 com o espírito de que será um ano de superação. Essa foto eu tirei quando a Ana chegou, viu, Leandro? Quando a Ana chegou, Ana Oliveira, a vereadora mais votada de Erechim do MDB, que já foi 8 anos vice-prefeita, quando ela chegou na Câmara de Vereadores, um pouco antes da posse e da eleição. Quando ela chegou, tinha várias pessoas com as bandeirinhas dela para receber ela. Ela atendeu todos, daí eu fui conversar com ela. Eu conheço bem a história política dela, eu trabalhei com ela lá no primeiro mandato, lá atrás eu trabalhei 3 anos na assessoria de empresa da prefeitura. Ela foi vereadora nos anos 2000? Não, né? ela foi primeiro, quando ela foi campeã sul-americana de bocha, né, primeiro. Representou a seleção brasileira, daí, pela inserção social que ela tinha, ela foi convidada, ela se filiou ao PDT na época, foi convidada e virou secretária de Assistência de Cidadania e Promoção Social, que era o nome da época, funcionava onde hoje é a Cordial, lá embaixo do Podipiranga. E eu já estava trabalhando na assessoria de imprensa e acompanhei esse trabalho dela. Ela virou secretária, foi o primeiro cargo político. Aí, em 2000, ela concorreu a vereadora, foi a segunda mais votada, fez 1.200 e poucos votos. Estou falando de 20 anos atrás, né? E o mais votado na época foi o Gilmar Fiebic. Após esse mandato, que ainda era inexperiente, aprendendo, ela concorreu, em 2004, a vice-prefeita numa chapa pura do MDB, tendo o Dexheimer como candidato a prefeito. Aqui ela ganhou Eloy Zanella, a segunda ficou o Schmidt, ganhou por 85 votos do Antônio, e em quarto ficou o Hélio Espanhol. Em 2008 ela voltou, concorreu a vice, em 2012 a vice do Polis, e foi 8 anos vice-prefeita e perdeu aquela eleição histórica em 2016 por 12 votos. Diante desse histórico todo, eu parei para conversar com ela um pouquinho e disse: Ana, como é que tu está se sentindo retornar para a Câmara de Vereadores? E ela me disse: olha, Rodrigo, hoje estou muito mais ciente das nossas necessidades da população, estou mais madura, estou mais flexível. Ela disse assim: então hoje é um novo momento, eu acho que eu posso emprestar essa minha bagagem para fazer uma Câmara mais humana. Mas eu achei bem interessante a linha que ela deu. E ontem, inclusive, eu falei com ela com relação ao primeiro dia do mandato, e que foi quando ela disse essa frase em cima ali, ó, que 2021, ela acredita que será um ano só deixa eu relembrar a frase aqui, da superação, né? Então, eu acho que para todos nós, não é só na política, é na economia, é nas relações pessoais. Eu acho que essa frase não vale só para a política, vale para tudo. Muito bem. E olha, a tônica do primeiro dia útil do terceiro mandato de Paulo Polis. Falei com ele também ontem, no metade da tarde, para saber o que ele quer. Ele me falou mais coisas, deixei para amanhã, que não tinha mais espaço. Ele disse que o primeiro dia ele iniciou, que estou me familiarizando, vendo as obras que estão inacabadas, em andamento, e aquelas que precisam ser finalizadas. Ontem ele esteve na Fundação Cotrel, lá, que é a área do município, ele esteve nas creches das escolas, hoje também ia no Carlos Pintadas, no Besta do Progresso. Ele quer acompanhar e ver em que pé estão essas obras para terminar o que está em andamento, para não perder dinheiro público, né? Acho que esse é o primeiro fato, né? E ele se refere
Os secretários estão com muita vontade de trabalhar, com brilho nos olhos, querem botar a mão na massa, estão até ansiosos demais, que ele acha bom esse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo que ele elogia esse perfil que o secretário quer trabalhar, ele reforça aquela reunião, que se chama reunião dia 2 de janeiro, no sábado de manhã, né? Com todo o secretário, ele deu todas as normas, o que já tinha falado antes, mas oficialmente foi ali. Fez uma reunião oficial para passar as metas e prazos que ele quer de cada secretaria. Ele disse que vai monitorar isso, ele não... Eu sou amigo de todos, mas a questão de resultados que vai manter eles nos cargos. Então, eles têm que mostrar serviço. A gente não vai esperar algum local degringolar, coisa que a gente viu muito por aí. Eu quero ver se na prática ele vai ter esse culhão e esse peso da caneta. Então, esse tipo de afirmações iniciais é interessante para quem cobre a política para ir cobrando. Por exemplo, hoje nós tivemos um fato negativo no primeiro dia de governo, que eu digo, que foi a subtração de informações do boletim do coronavírus. Vou trazer alguma coisa amanhã, mudança de cores, tu não sabe mais quantos estão monitorados, quantos estão em acompanhamento. Eu acho importante tu acompanhar quantas pessoas tem, até para te saber se alguém no lado da tua casa teve, tu sabe que o cara está em acompanhamento. Eu acho que isso é uma informação crucial para a população, para a empresa poder divulgar, que a gente já tem informações restritas do Covid. Então, restringir mais ainda via boletim, revejam, pessoal. Eu acho que não é por aí o caminho. Esse lado, por mais que diz que foi uma determinação da Secretaria de Saúde, eu acredito que quanto mais informações, melhor. Não retirar informações. Né? Jamais retirar informações. Então, essa é uma crítica construtiva que eu faço aí no segundo dia antes do governo. Revejam. Revejam que isso já pode ser uma pequena crise na comunicação da Prefeitura. Muito bem. São esses os destaques da coluna de hoje, Rodrigo? Isso. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Gente, agora nós vamos com os destaques do Bom Dia impresso e digital com Natan Bretenbach aqui na TV Bom Dia. Te liga.